Leve a mensagem da DVZ TV para a sua comunidade, para as comunidades vizinhas. O que a gente pretende com essa mídia é trazer um pouco mais de qualidade para você e para a sua família. Porque há anos atrás a internet não chegava no interior e nas comunidades mais longínquas, hoje já está lá, então é uma realidade. Leve essa mensagem, nós queremos mudar um pouquinho o conceito de espectador. Ele tem que receber um pouco mais de qualidade, e por falar em qualidade, esse é o assunto hoje. Apesar da gente estar falando de política, a gente está falando de qualidade. O quê? Qualidade na disputa, qualidade no projeto, qualidade na colocação, qualidade na escolha e, acima de tudo, qualidade de vida para o munícipe. Elis, falamos um pouquinho o quão é importante e por que não a oportunidade da mulher na política. Falamos da abertura do PSL para a mulher. Eu queria tua visão, não mais sobre a mulher, eu queria a tua visão sobre o aspecto onde a mulher é muito própria, ela é muito precisa na análise. Como é que você vê nesse nosso desenvolvimento de município, esse nosso crescimento bastante forte, como é que você vê o cuidado com as crianças? Como é que você imagina que a gente tem que trabalhar para frente para poder dar um pouco mais de qualidade para essas crianças? Hoje, não em questão de educação de escola, mas em questão de casa mesmo, de educação em casa, de como as crianças vêm sendo criadas. Então, talvez não, acredito que os governantes teriam que dar uma assistência maior a essas crianças, até a questão da gestação, né? Que hoje a gente já sabe que a criança já nasce dependendo do que a mãe passou na gravidez. Então a criança, ela não precisa só de educação, não é só uma escola que vai transformar ela num adulto melhor. É a família, é a sociedade. E talvez todo esse problema político que nós temos visto ultimamente, talvez tenha algum respingo dessa falta de assistência já das famílias. Essas crianças já crescem com uma consciência, né, de que é assim mesmo, que política é essa sujeira que se vê, porque eu quero entrar na política para ganhar dinheiro e não para ajudar os outros. E o que não se percebe é que quando faz isso, você não tá só destruindo um partido. Um partido é uma pessoa jurídica, você não atinge, você atinge as pessoas. As pessoas têm muito aquele do eu. Hoje está se criando crianças egoístas, que não pensam na sociedade como um todo, que vem aquele o eu preciso tirar vantagem, eu aprendi que eu tenho que ser melhor e não que a sociedade tem que ser melhor. Eu acho que a questão da criança hoje não é só educação, é cultura, é assistência aos pais, é assistência lá na casa, não digo assistência financeira, todo tipo de assistência psicológica. Às vezes eles precisam de alguém para dar carinho. Talvez o pai e a mãe não saibam, um filho é diferente do outro, talvez um não tenha tanta necessidade de carinho e o outro tenha. E às vezes eles vão buscar isso na escola. E você tem que ver que numa sala de aula com 30 alunos e um professor, o professor tem que ser, às vezes, mãe, pai, educador, tudo. Porque as crianças são muito carentes de tudo. Então não é só educação, saúde. Talvez o vínculo que esteja faltando para adultos melhores seja essa atenção. Eu acredito que hoje não só as crianças, mas todas as pessoas são um pouco carentes de atenção, de carinho. Talvez também pelo ritmo agitado que homens e mulheres e todos vivem hoje, né? As crianças passam mais tempo fora de casa do que em casa com os pais. Eu acredito que tenha que ser nesse ritmo de vida e essa cultura que tenha que ser mudada. Eu vejo, até colaborando aqui, eu vejo que existe por parte da família uma certa transferência de responsabilidade, de educação para a criança para dentro da escola. E, por outro lado, a escola não está lá para dar educação, ela está lá para estar possibilitando o crescimento de habilidades do aluno, ou seja, tentar levar um pouquinho de conhecimento e não só educação.
falta para todos, você tem razão, não falta só para criança, isso aí é um problema um pouco mais amplo, um problema social mais amplo, que eu acho que o PSL tende a ter projetos fortes nesse sentido, porque ele é composto por pessoas que vivenciam esses problemas e que têm conhecimento, bagagem, fundamentação para poder fazer projetos que possam estar aí ajudando o município nesse sentido. Por falar em projetos, não podia deixar de agora tentar obter um pouco mais de você, mas no sentido de aplicação mesmo, né? Eu acho que o que com o tempo foi se perdendo o sentido prático de fazer política e foi se esquecendo que, na verdade, política é um trânsito de pessoas em cargos e que elas exercem de uma maneira provisória a responsabilidade de executar em favor de outras pessoas, né? Então, na verdade, são instrumentos, né? Instrumentos da comunidade. A comunidade elege e indica pessoas como instrumento para trazer benefícios para essa comunidade. Você, dentro das suas ideias, dos seus pensamentos, o que você imagina assim, que você fala assim, eu tenho uma ideia bacana de um projeto que vai favorecer num sentido prático? Dê um exemplo de algum que você possa estar assim, podendo falar hoje já, mesmo que o partido não esteja em campanha, simplesmente o partido está se lançando como mais uma opção. Aproveitando até essa questão do comentário da Elise com relação às crianças, tudo parte de um bom trabalho educativo, de um bom trabalho social, que se comece a trabalhar desde o ser ainda criança, passando pela adolescência e juventude. Eu acho que, na minha concepção, tudo vai melhorar, tudo vai mudar, tudo vai ficar maior a partir do momento que os nossos governantes comecem a pensar mais em educar crianças com um nível cultural maior, né? E colocar crianças numa prática maior de esportes. Hoje já se ouviu falar muito sobre a criação da escola em tempo integral, né? Já se ouviu falar muito nisso. Só que não está acontecendo. Nós vemos aí crianças saem até fora do seu horário de aula para fazer alguns pequenos cursos. Muitos têm oportunidade, muitos não têm. Só que precisa se pensar muito ainda num processo eficaz que faça isso funcionar, né? Que a criança realmente possa ficar lá pela manhã fazendo as suas disciplinas normais, seu currículo normal, para uma criança conseguir chegar no final do ano passado e aprendendo também todas as disciplinas que são necessárias, mas que ela tem que ter essas horas extras de estudo com teatro, com esportes dos mais variados possíveis, né? Com educação espiritual, educação religiosa, alguma coisa sobre psicólogos, envolver um número grande aí de profissionais nessa educação da criança, para que ela possa sair lá das séries básicas do ensino mais preparada para o mundo. E assim elas vão estar se politizando desde pequenas. Porque a gente vê hoje a nossa juventude tão, digamos assim, abandonada pelos governos, porque o jovem hoje, nós temos dificuldades, nós que temos empresas, temos dificuldades de contratar jovens para trabalhar, porque eles não têm experiência em coisa nenhuma, né? Poucos são aqueles que conseguem hoje estar saindo de uma faculdade, né? Nós temos índice aí de 15 a 20% de jovens que conseguem fazer a faculdade, sair para o mercado de trabalho, e aqueles outros, o que fazem, né? Ficam para trás? Ficam para trás, não vão conseguir o espaço que muitos estão conquistando, né? Eu acho que essa preparação tem que começar muito cedo, porque depois que ele chegou na adolescência, entrou na juventude, ele já vai ter muito pouco tempo já para estar pensando que ele precisa fazer uma universidade, que ele precisa de um espaço maior no cenário, e dessa forma ele vai estar se politizando já desde pequeno. Porque todo jovem que chegou aos seus 15, 20 anos, ele tem que ter uma decisão formada sobre tudo já.
Hoje, se nós já temos um pouco de experiência quanto a isso, porque eu já comentei, né? Já trabalhei com centro acadêmico, já fui presidente do DCE, me envolvi muito nessa questão. Já participei muito ativamente da UNE, já participei de órgãos relacionados, ligados à UNE. Então, nós vimos que lá a participação da juventude é muito pequena, né? Às vezes você tinha universidades que iam participar de eventos da UNE com um representante, 2 representantes, sabendo que podia ter um corpo muito maior de jovens para isso. Então, quer dizer, trabalha-se uma educação básica nos primeiros anos de educação para que ele se desenvolva até como personagem, né, como pessoa, para que ele possa estar entrando num nível de ensino um pouco maior, num segundo grau, numa universidade, onde ele já esteja se preparando mais para a vida, né? Esses são pontos importantíssimos que os países de primeiro mundo trabalham muito isso, né? E são exemplos, às vezes são exemplos pequenos que podiam estar até se copiando desses países, sem dúvida, que nós não conseguimos trazer para o Brasil, né? E por quê? Aí o jovem chega na universidade, quem consegue chegar na universidade, muitos desistem, né? Muitos não chegam ao objetivo, mas aqueles poucos que conseguem conseguem construir uma vida, mesmo sem oportunidades, muitas vezes oportunidades depois até da faculdade. Mas nós temos que pensar no antes, né? Na formação desse cidadão. Formação inicial, né? Na formação inicial dele. Até porque, só cortando vontade, eu penso, por que para ser professor de faculdade o requisito básico é que se tenha mestrado? E por que para a educação fundamental esse não é um requisito? Não que não tenhamos professores preparados e que não sejam bons, mas vendo por um outro lado, o conhecimento, né, pode até ser uma ideia mirabolante, mas por que não disponibilizar um acesso maior do professor a ter um mestrado, um doutorado? Ele vai adquirir conhecimento e quem vai ganhar também são as crianças. Então, eu acredito, no meu pensamento, que é muito mais necessário um mestrado, uma pós, um mestrado, um doutorado para o ensino fundamental do que para o terceiro grau. Contribuiria muito mais, tanto para o professor quanto para a criança, no conhecimento. No terceiro grau você já está lidando começa já a fase adulta, né? Já estão formadas as crianças, né? Na verdade já estão formados os adolescentes, né? E o próprio jovem já pode ir em busca do conhecimento, a criança não. Ela ainda não tem ideia, para ela é tudo muito novo. Ela está ansiosa para saber sempre mais e sempre mais. E o adulto, ele tem outros meios de buscar. Ele pode ler um livro, ele pode buscar informação. A criança ainda não. Então, quem tem que fornecer essa informação é realmente o professor. Quanto mais preparado for o professor, melhor as crianças sairão formadas. Mas a gente vê assim que é um processo de educação que tem que modificar, não totalmente, mas tem que modificar grande parte dele no país, né? Nós vemos hoje que enquanto o governo não investir pesado e investir com eficácia que o estudo, que a educação chegue até a juventude de uma forma mais positiva, né, para construir pessoas melhores, vai ser difícil um país crescer culturalmente, fazer pessoas melhores, se o governo realmente não trabalhar mais nisso. E a gente consegue perceber assim, hoje o governo gasta milhões, gasta uma grande parte da sua receita em segurança, por exemplo, mas ele esquece que esse dinheiro de segurança, de saúde, muitas vezes, de estar tirando jovens das drogas, tirando jovens de um caminho onde não levou ele a nada, ele podia ter evitado tudo isso se ele tivesse investido há 10, 20 anos atrás num sistema de educação mais eficaz. Tem um exemplo assim fantástico, eu acho que poucas pessoas que estão nos vendo agora, que vão nos ver, mas isso acho que eu posso falar no próximo bloco. No próximo bloco, então, nós vamos entrar com uma informação muito importante para vocês. A gente volta em 1 minuto.